Ei, meus amados, saúde e paz da parte do nosso Deus Todo-Poderoso e o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso professor, nosso médico, nosso salvador, nosso caminho, nossa verdade e a nossa vida. Meus amados, o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês que ela é transcendental, ela transcende. Prestem bem atenção. No momento em que vocês tomam posse do Espírito Santo que habita em vocês, no momento em que vocês são apresentados para o Espírito Santo e vocês passam a conhecer o Espírito Santo que habita em você, esse Espírito Santo é que é o elo de vocês. O batismo pelo Espírito Santo, o contato com o Espírito Santo é que é o elo de vocês e o desligamento da carne para o espiritual. E vocês passam a compreender que, assim, nós passamos a compreender, aliás, que nós temos um espírito que habita em nossa carne. É diferente, por exemplo, de uma mesa que está ali construída. Ela foi construída, mas não há espírito nenhum que habita nela. Ela é simples material. É diferente de um carro. Ele foi construído, mas não há espírito nele. Nós não. Nós somos criados por Deus e Deus soprou um espírito em nossa narina. Deus soprou um espírito de vida em nós. Então, esse espírito, todos nós temos que conhecer. E assim, quando você conhece o seu espírito, quando você percebe que você tem um Espírito Santo, que é um contato direto com Deus, isso aí é fato, viu, meus amados? Isso aí é a pura verdade. E assim, quando Jesus Cristo fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é o que ele quer dizer? Que nunca você vai conseguir equilibrar a carne ao Espírito Santo. Porque a sua carne, ela é uma transição. Você está aqui num período de num processo de transição para com o Pai, para chegar ao Pai. Uma purificação, uma lapidação, uma evolução do seu espírito habitado em seu ser para que ele evolua e possa estar ao Pai. É uma escola que você está, o seu corpo é uma escola onde você vai compreender sentimentos, emoções. É por isso que você se irrita às vezes com pessoas tolas. Você fica preocupado, você vê, se espelha e fica indignado com pessoas que estão se morrendo, matando o espírito delas com a carne. Por quê? Porque você está evoluindo, você percebe que a natureza espiritual naquela pessoa não está acontecendo. Entendeu? E você, quanto mais evoluído espiritualmente você está, você percebe que o amor ele tem que haver junto com o Espírito Santo para que aconteça o quê? Você não seja único, para que todas as pessoas que te rodeiam, o elo familiar, você querer que o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, a sua tia, o seu primo, todos, o seu amigo, a sua amiga, o seu professor, aquele aluno, colega, aquela pessoa até que você não ama, aquela pessoa que é sua inimiga, que você às vezes não ama, ou que ela não te ama, e há um corte de elo aí, você quer que todos eles, você deseja, e o seu espírito ele almeja isso, não é a sua carne. A sua carne ela vai repudiar, mas o seu espírito ele vai entrar, ele entra num processo de amor, de atração, de atração. Um espírito atraído pelo outro. É um processo divino, é um processo em que Deus está aqui para nos ensinar. Processo em que Deus ele vem nos ensinando espiritualmente. Então, o que acontece? Você percebe que existem pessoas que ou não ligaram seu espírito à carne, ou assim, estão muito devagar, ou muito assim, imaturos nesse processo. É onde existe o trabalho. É onde Deus, Jesus Cristo, fala com Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas,
Vá e faça esse trabalho, porque para isso que ele esteve aqui, para que a evolução espiritual acontecesse para todos. Glória a Deus, meus amados. Eu espero que vocês compreendam isso daí. Então, assim, é muito fácil uma pessoa se tornar milionária e catar o dinheiro dela e sair torrando para tudo que é lado, sair gastando com isso, com aquilo, sair gastando com um, com o outro, escolhendo quem vai andar com ela. Geralmente, outros milionários que vai fazer parte. Mas no mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual você não evolui o seu Espírito Santo, não evolui o seu espírito e assim, não quer que o outro fique lá e você vá viver com outros que evoluíram. Você entra num processo em que você precisa levantar esses outros, ativar o Espírito Santo em outros. Então há um processo em que todos precisamos passar e todos precisamos evoluir universalmente, sabe? De forma assim, global. Então esse é um processo em que assim a gente não abre mão de ajudar o próximo, a gente não abre mão de ser solidário ao próximo. E assim, às vezes a gente ajuda até materialmente, até com a carne, e também para que a carne esteja saciada e a pessoa precisa evoluir em espírito. Porque assim, o espírito ele acaba alimentando a carne, ele acaba cuidando da carne, mas quando a carne não quer ser cuidada pelo espírito, a carne quer ser cuidada pela carne, a gente trabalha esse processo para que depois que ele entenda que a carne está saciada, ele possa dar atenção ao seu espírito, ao Espírito Santo. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. Espero que tenha sido compreensível e assim, e que vocês entendam o tipo de evolução em termos de discurso, em termos de assunto que nós vamos tratar a partir de hoje, a partir desses vídeos em diante, desse vídeo em diante. Glória a Deus, meus amados. Fiquem na paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o único até hoje que a gente pode se espelhar em que ele evoluiu espiritualmente, assim, o seu espírito, e que nós podemos nos espelhar e imitarmos e assim seguirmos em prol dessa evolução espiritual, para que um dia nós possamos chegar, ou assim, e nós temos que imaginar alcançar o grau de espiritualidade que Jesus Cristo teve. Jesus Cristo veio para ser o exemplo que nós devemos seguir espiritualmente. Glória a Deus, meus amados.